Senhor Jesus, igreja abrace. Muito bom estar aqui com vocês aqui nessa noite. No comecinho, quando nós chegamos aqui, estávamos em 3, 4, né? E aí, como o Léo, o Alex comentou, falou, hoje acho que só vai ser a gente, né? E aí eu estava ali no meu lugar ali e estava lembrando que eu sempre gostei de trabalhar em escola bíblica dominical, né? E eu estava lembrando, ouvindo a chuvinha cair no telhado, e eu estava lembrando de quando, às vezes, eu levantava no sábado, a escola dominical, domingo de manhã, né? Lógico. E quantas vezes eu ia dormir, trabalhava a semana inteira, sempre trabalhei o sábado, e sábado, às vezes, eu estudando, ia até 1h da manhã ou mais. E aí no domingo colocava o celular, o relógio para despertar às 5h30 da manhã. Levantava e ia pegar na lição, no assunto para preparar a aula. E aí a gente ia para a igreja e às vezes na sala de aula tinha 2 alunos, 3, 4... mas eu ministrava a lição, o assunto do dia com o mesmo zelo, com a mesma dedicação que tivesse 100, 200, a igreja cheia. Porque eu sempre entendi que uma vida vale muito. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, às vezes, a gente acha que algo vai acontecer, né, com a igreja cheia, com dia de festa, com dia de domingo, mas às vezes Deus quer falar com apenas um. E às vezes Deus muda a vida daquela pessoa para sempre. Naquele dia que tinha meia dúzia, naquele dia que tinha uma pessoa, e Deus faz um milagre grandiosíssimo, independente de quantidade de pessoas na igreja. Então, isso, igreja cheia, igreja vazia, nunca mexeu comigo, né? Então, louvo a Deus, estou feliz por estar aqui com vocês aqui nessa noite. Vamos para a palavra do Senhor, que é o que mais nos interessa. João, capítulo 13. Deixa eu fazer a pose aqui para a Ari tirar foto de mim. É vídeo, então piorou. Evangelho de São João, capítulo 13. Nós vamos ler, para a gente entender melhor aqui o nosso assunto, vamos ler do versículo 31 até o 36. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. O título é Jesus prediz a negação de Pedro. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e, por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por toda. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Amém. Essa Bíblia está ruim de ficar
aberta aqui, porque é nova, ainda não deu uma dobrada aqui, uma maciada. O título da nossa mensagem aqui hoje é O Brilho que Contagia, uma vida amável que ganha almas. Nós vamos falar sobre o amor que Jesus nos ensinou a ter uns pelos outros. Mas preste atenção nesse assunto que eu vou introduzir aqui para a gente refletir sobre essa palavra aqui nessa noite. No dia 5 de outubro, vocês vão lembrar desse caso, no dia 5 de outubro de 2017, numa cidade de Minas chamada Janaúba, lá no norte de Minas Gerais. Num dia que parecia ser comum, igual a qualquer outro dia, numa escola, isso aconteceu numa creche, numa escola, né? Nesse dia, o vigia que trabalhava nessa creche, um cara com os transtornos, ele decidiu atear fogo em si mesmo, acabar com a sua vida. E ele, como ele trabalhava à noite naquela escola, na manhã, no início das aulas, ele resolveu cometer esse ato insano de se suicidar naquela creche. Mas ele colocou fogo na escola e naquelas crianças ali. Ele ateou fogo dentro da creche em si próprio. Esse homem entrou na primeira sala de aula, onde a professora chamada Ellen, esse caso, né, virou até filme aí, acho, da Netflix. A professora Ellen, uma mulher de 43 anos, ela cuidava de uma turma de umas 16 crianças, entre 2 aninhos a 4 anos, a turma dela. E ao perceber que o vigia corria na direção da sala dela, dos alunos, lançando combustível, álcool, né, e fogo, a professora rapidamente, tente imaginar essa cena, a professora rapidamente começou a tirar as crianças por uma janelinha estreita que dava acesso para o corredor daquela creche. E ela imagina o desespero, a angústia daquela mulher jogando as crianças para fora da janela no propósito de salvar a vida daquelas crianças. Até que o homem alcançou a Ellen. E a Ellen, para defender a vida daquelas crianças, ela se atracou com aquele homem. A polícia, o delegado, disse que Ellen lutou, agarrou com aquele homem até ela perder os seus sentidos. Ellen teve 90% do seu corpo queimado. O homem em chamas, molhado de álcool, ela grudou nele e ela se queimou 90% do seu corpo, vindo a falecer, acho que 3 dias depois. Ellen salvou a vida de diversas crianças. Algumas fontes falam em 20 e poucas crianças que ela conseguiu salvar daquela situação das mãos daquele homem. Mas 10 crianças morreram. 3 professoras, e inclusive o homem que se suicidou. 14 mortes naquele dia. Irmãos, eu estudando esse assunto, e eu percebi que falar sobre amor parece ser fácil. De uma forma romântica, o amor é lindo, mas o amor, irmãos, como escreveu Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Inclusive tragédias como esta. E como explicar um ato desse na vida de uma mulher dessa? Ela salvou muitas crianças, mas preste atenção, eu não vi muito nas reportagens sobre isso.
Ela salvou, foi uma heroína, salvou tantas crianças. Mas ela deixou um bebê de 1 ano e 3 meses. Ao morrer, ela deixou seu filhinho de 1 ano e 3 meses sem a sua mãe. Ellen era mãe de mais 2 adolescentes que ficaram sem a mãe deles por causa do ato de bravura dela. E Ellen também deixou para trás um marido viúvo. E aí eu fiquei pirando nesse assunto aqui. Ela simplesmente poderia ter corrido, naturalmente. Não é assim? Salve-se quem puder. Numa hora de desespero, as pessoas pisam uma por cima da outra para se salvar. Esse dia passou aí na televisão um assalto que teve no metrô ali da São Bento. O cara tirou e você vê nas imagens o povo passando por cima do outro. Até mãe larga o filho para trás e corre. E aí a Ellen, ela poderia ter pensado na sua própria vida, salvar a sua própria vida. Ela poderia ter pensado na sua família que estava em casa, seus filhos, esperando pela mãe no final do expediente. Ela poderia ter pensado na vida dos seus 2 filhos e do seu bebê. Estava esperando a mãe chegar para amamentar, para sentir o cheirinho da sua mãe, para sentir o colinho da mãe. E Ellen, naquele dia, não voltou para casa. E aí isso me deixou chocado. Que amor é esse por essas crianças que fez ela cometer essa loucura, talvez? Obrigado, Alex. Como eu perguntei aqui, como eu fiz a pergunta, que amor é esse que chega a ser um ato de loucura? Mas vamos pensar nesse amor e subir mais um pouquinho o nível desse amor. Vamos subir um pouquinho mais a régua. Antes disso, deixa eu comentar algo aqui. Eu pensando na vida desse cara, desse louco, desse transtornado, ele queria se matar, que se matasse sozinho. Fosse tocar fogo nele, mas no meio do mato, sei lá onde, mas não querer prejudicar vidas inocentes. Crianças que não tinham nada a ver, pessoas que não tinham nada a ver com os problemas dele, com o sofrimento dele, com a confusão mental dele, mas ele foi justamente numa escola, no meio de crianças inocentes, praticar um ato desse. Pois é, a gente fica com o coração apertado, dolorido e com raiva até. Eu pensando nisso aqui, irmãos, foi até engraçado, eu imaginando esse cara aqui, eu já me via com um cabo de enxada batendo nesse cara aqui, arrebentando ele. Revoltado, sabe como que um ser humano faz uma coisa dessa? Pois é, falando sobre amor, o mesmo amor, a mesma dor de sentimento por essas crianças e por essa professora que morreram, Jesus sente pela vida desse homem também. Difícil para a gente entender esse amor. Falar é fácil, mas difícil você entender esse amor de Jesus, a qual Ele pede para a gente amarmos uns aos outros. Um cara desse que nos deixa enlouquecido, Jesus ama ele tanto quanto amou eu e você que estamos aqui sentados bonitinho aqui nessa cadeira. Jesus também morreu por ele no Calvário. E Jesus também nos ensina a amar esse homem, Damião, que cometeu
essa atrocidade naquele dia. E aí já é demais para a mente humana. E aí já é difícil digerir uma situação dessa e ter que amar um homem. E você falar para o pai de uma criança dessa que faleceu, para uma mãe, e fazer ele entender que ele também tem que amar aquele homem. Amor, o amor de Jesus é difícil a gente colocar, traduzir em palavras. Difícil para a mente humana abarcar um tamanho, uma proporção de amor dessas. E é esse Jesus que manda amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E veja que interessante, Ellie, ela entendeu isso. Sabe por quê? Ellie era católica. Independente de placa de igreja, Ellie era uma seguidora de Cristo. E vejam que mais interessante, ela era uma pessoa atuante na pastoral da família da igreja que ela fazia parte. E Ellie também, ela já havia perdido um filho quando tinha 4 anos de idade. O menino dela morreu afogado em uma piscina no clube da cidade. Então Ellie era uma pessoa que conhecia a dor de chorar por um filho. Ellie era uma pessoa que entendia o valor de uma família e a dor de uma família. Então Ellie, naquele momento de desespero, ela se colocou no lugar de mãe daquelas crianças. Talvez, muito provável, sem raciocinar. Esse foi o impulso dela, porque Ellie já tinha chorado pela perda de um filho, de uma criança na idade daqueles que ela cuidava. Então Ellen sabia muito bem a dor de perder um filho. Essa é a introdução para o nosso assunto aqui dessa noite. A gente pode chamar essa mensagem aqui nessa noite de a despedida. E aí a gente vê Jesus, ele está próximo da crucificação aqui nesse contexto. Já está chegando a hora de Jesus ser levado ao Calvário. E aí, como um pai que sabe que a hora da sua morte se aproxima, Jesus, ele reúne, ele junta seus discípulos, os seus filhos, a sua família, os 11, porque aqui Judas já tinha caído fora. E ele dá as suas últimas instruções à sua família, aos seus filhos, ele chama de filhinhos. Jesus está se despedindo já desse mundo. É como se ele estivesse fazendo um inventário de suas posses. E o que Jesus deixa de maior valor, de herança maior, é o seu amor. Jesus fala assim, filhinhos, em algumas versões. Eu estou indo para onde, e para onde eu vou, vocês por enquanto não poderão me acompanhar. Essa caminhada é minha, solitária, somente eu. É como a preocupação de Jesus, é como se fosse... Eu tentei imaginar aqui, é como se Jesus estivesse pensando assim, está chegando a hora de eu ir embora, da minha partida. E como minha família vai ficar? Como os meus filhos vão se comportar na minha ausência? Quem vai cuidar deles? Quem vai orientar os meus discípulos, a minha família, os meus filhos? Como eles vão se virar sem mim nessa terra? Eles precisarão cuidar uns dos outros. E aqui, se eu fosse traduzir, se eu fosse colocar, resumir toda essa mensagem aqui em apenas uma frase, todo o nosso assunto seria esse aqui, irmãos. Se eu fosse um escritor e fosse colocar aqui uma nota de rodapé aqui na palavra explicando esse texto, esse amai-vos uns aos outros,
eu resumiria: cuidem uns dos outros. Essa é a orientação de Jesus como pai para os seus filhos. Cuidem uns dos outros. E essa preocupação, vocês depois lêem, vocês vão ver o capítulo mais à frente, Jesus fala: eu estou indo, mas eu vou mandar outro mesmo de mim, que é o Espírito Santo, o Consolador. E aí eu lembrei-me, sabe do quê? Da minha infância. Eu criança, o irmão mais velho de 5 filhos, e quando minha mãe precisava sair, meu pai sempre trabalhando, e aí a gente não tinha parente perto, próximo, éramos sozinhos, e aí minha mãe deixava a gente sozinho e saía para resolver algumas coisas. Eu era o mais velho, e aí vinha um monte de recomendação. Minha mãe me orientava a mamadeira dos meus irmãos, das minhas irmãs, a fralda, e naquela época não eram essas fraldas modernas, né, descartável, era fralda de pano. Quem aí lembra do alfinete, né, aquele alfinetão desse tamanho que você tinha que pegar a criança e passar aquele negócio com uma ponta, e eu tinha que me virar com aquilo. Eu, uma criança também, tinha que cuidar dos meus irmãos, colocar aquela fralda com aquele alfinete, trocar a fralda, às vezes a fralda cheia de cocô, e eu tinha que dar conta. Não abra a porta para ninguém estranho. Não vai brincar com fogo, não deixe seus irmãos brincar com fogo. Cuidado, não vai brincar com eletricidade, não vai deixar seus irmãos subirem, caírem, se machucar. E aí no final de todas as recomendações ela falava assim para mim: e eu vou voltar. E quando eu voltar, se você estiver aprontado, se não tiver do jeito que eu deixei, a gente vai conversar. E eu, vendo essa palavra de Jesus, eu fui lá nesse momento da minha vida. E era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Cuidem-se uns dos outros. E aí, Jesus, preste bem atenção, nós lemos aqui que Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Não é assim que nós lemos? Versículo 34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Se a gente parar para pensar nisso aí, Jesus está falando que é um novo mandamento. Não é um pedido, não é um comentário, é uma ordem. Isso não é se eu quiser, eu amo, posso amar meu irmão do meu jeito. Jesus falou que é para amar do amor como ele amou, até a morte pela cruz. Isso, irmãos, é numa intensidade que a gente não faz ideia. Jesus mandou Paulo amar o seu irmão. E não é com o seu amor raso, não, frívolo, não, é com o meu amor. E isso me chama muito atenção, porque Jesus, ele ressignifica esse mandamento. Se você lá lê em Levíticos 19 e 18, vamos ver. A lei aqui, eu deixei marcado aqui para ficar mais fácil. Levítico 19, 18, para a gente ganhar tempo. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí aqui Jesus está mandando a gente amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente pode perceber um problema. Por exemplo, pessoa que tem problema de baixa estima, ela não consegue amar nem a si mesmo e a sua referência de amor para com o seu próximo. Uma pessoa talvez depressiva, com depressão, não tem coragem para cuidar nem de si mesmo. Vai cuidar do seu irmão, do seu próximo, do seu parente? Não tem condições. E a gente poderia comentar muito sobre isso aqui. E aí Jesus vem
e ele atualiza esse mandamento. Lá os fariseus perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 22, eu vou ler também, só para a gente entender, Mateus 22, versículo 36, eles chegam para Jesus e falam, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E aí Jesus responde, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, e o segundo mandamento é ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus vem e ele refaz isso aqui. Ele tira essa referência do homem, de amar o homem como a si mesmo, e Jesus fala, amem como eu vos amei. Jesus chama a responsabilidade e a referência para si. Agora não é amem mais como você se ama, porque tem gente que tira até a sua vida. E aí Jesus fala, não, amem como eu vos amei. E a partir de Jesus, até um termo novo para definir a palavra de amor, irmãos. Ele teve que ser criado, ele teve que ser adaptado, ele teve que ser... Os escritores precisaram de achar um termo para descrever esse amor divino. Porque os gregos antigos, eles classificavam, né, o amor como o amor ágape, o amor fileu, o amor estorge, o amor eros, e aí veio o amor ágape, que é o amor divino, que é esse amor de Jesus, que a gente não consegue entender. Ele teve que ser criado para demonstrar esse amor de Jesus para com a humanidade. O amor que alcançou Judas, o traidor. Jesus chama Judas de amigo aqui nessa noite, não com ironia, não, mas porque Jesus tinha Judas como seu amigo. Jesus não usou de falsidade, quando ele sempre tentou trazer Judas para perto de si, e livrar Judas dessa trama diabólica que ele deu lugar, deixou-se usar. Jesus tentou salvar Judas até o último instante. O amor que amou Pedro, covarde, que na hora H negou Jesus e caiu fora. É esse amor, o amor ágape. Jesus amou Pedro, Jesus amou eu, amou você, com os nossos defeitos humanos, com as nossas falhas, com a nossa insensibilidade, mesmo nós sendo cegos, lerdos, egoístas, preconceituosos, religiosos, o amor altruísta e sacrificial de Jesus nos alcançou. E veja bem, até no mais nobre amor humano há resquícios de egoísmo, mesmo que seja de forma inconsciente, no que obteremos no amor que a gente investe em alguém. A gente quer o que em troca? Às vezes a gente fala, não quero nada, eu amo, mas no fundo eu fiquei pensando, eu como pai amo meus filhos, amei quando era criança, amo até hoje, mas no fundo, os meus filhos trouxeram felicidade para mim. A cada conquista dos meus filhos, para ele fica feliz, eu fico 1000 vezes mais. O meu filho me ama, isso me enche de felicidade, isso me traz conforto. Você já viu alguém, marido e mulher, por exemplo, que o marido ou a mulher não ama, despreza, humilha, chateia, não retorna? Você já viu alguém que fica a vida inteira amando, uma hora cansa, porque não tem retorno? Isso fala do ego. A gente fala, por mais que eu amo fazer, se você refletir muito bem, de forma profunda, algum retorno a gente espera. Eu trabalho porque eu amo fazer arte, mas no final
você ama um elogio, um muito obrigado, algum retorno você espera. E isso é natural, a natureza humana. Mas Jesus não, Jesus ele sempre ama sem esperar nada. O que nós temos a oferecer a Deus, a Jesus, nada, nada. Jesus ele sabia que o amor por mim e por você, no final era a cruz, era a morte. E Jesus amou a gente, ama incondicionalmente. Esse é o amor, é a proposta de Jesus para nós aqui nessa noite. Jesus nos ensina a amar ou nos propõe a amar sem esperar nada em troca, assim como Ele esperou a cruz como retorno do seu amor. Não é muito legal não esse assunto dessa noite aqui, porque mexe com a gente. E é para nos despertar. Irmãos, vocês não entendem durante esses dias o quanto eu apanhei meditando e lendo sobre esse assunto aqui. E aí, olha, versículo 35, Jesus fala assim para eles: pelo seu amor pelos outros, vocês provarão ao mundo que são meus discípulos. Se a gente fizer essa oração aqui, essa frase no sentido inverso, como um antônimo, Jesus fala assim, olha, através do amor de vocês pelos outros, vocês vão provar para o mundo que vocês são meus discípulos. E aí, se for o contrário, se vocês não se amarem, vocês vão mostrar, provar para o mundo que vocês não são meus discípulos. Veja que coisa séria. Eu estou ficando velho e a gente vai amadurecendo e tem coisas que a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue ver, né? Não consegue viver mais. E assim, irmãos, o gesto das pessoas, a obra da pessoa, eu escuto mais do que as palavras que as pessoas falam. E aí Jesus está dizendo isso aqui. As pessoas vão olhar para vocês e vão entender tudo, através do comportamento de vocês, através de como vocês se amam, de como vocês se cuidam, de como vocês se ajudam, de como vocês se socorrem, de como vocês acodem um ao outro na hora da necessidade, na hora da angústia, na hora da doença, na hora do desemprego, na hora de tantas aflições. O mundo vai estar olhando para vocês e o gesto de vocês vai falar muito mais alto do que a pregação aqui desse púlpito. E de todos os púlpitos de todas as igrejas espalhadas por esse mundo afora. Jesus dirige esse novo mandamento e aí outra reflexão aqui para a gente apanhar mais um pouquinho aqui. Jesus dirige esse novo mandamento não à igreja, não aqui esses 4 templos, porque quando Jesus fala com esse povo aqui, ele está falando, talvez eu não me ative aqui ao ambiente, mas não sei se foi na praia, se foi no monte, ou se foi no meio de uma rua, e Jesus está falando para eles assim, amem uns aos outros. Jesus não está falando de igreja, Jesus não está falando de CNPJ, Igreja Abrace, Jesus não está falando dessa instituição aqui não. Jesus está falando com os membros, com os discípulos, com os crentes. Amem uns aos outros. Mas a gente tem o costume de transferir isso para a igreja, para a instituição. Todo mundo olha para os pastores. Todo mundo já olha para o pastor André, para o pastor fulano, ciclano e beltrano. A gente transfere essa responsabilidade para a igreja, para o núcleo, instituição religiosa. E aí, dessa maneira, a gente se afasta. E a gente sai de fininho, né, e de conta que isso não é comigo. Jesus está falando para o pastor lá, o pastor André, para os 2 Andrés lá.
que ele tem que cuidar das ovelhas dele, da igreja dele. Mas não, Jesus está falando para mim e para você. E a gente, de forma covarde, fala: isso não é minha responsabilidade. E a maneira mais eficaz de atrair as pessoas a Cristo é demonstrando e praticando o amor e o cuidado entre nós e para com o nosso próximo. A mensagem evangelística mais poderosa é o amor que praticamos uns pelos outros. Estou olhando para o relógio ali. E essa é a missão e visão da Igreja Abrace. Está escrito ali, ó, propósito. E aí eu fiquei dando risada ontem à noite e percebendo algo. Aquela garrafa de café ali, do lado de fora, antes do culto, depois do culto. Aquilo, irmãos, é um anzol, é uma isca. Aquela garrafa serve para a gente ficar ao redor ali, tomar um cafezinho e bater papo. Aquilo tem um propósito. É para nós nos achegarmos mais, para nós nos conhecermos mais uns aos outros. Porque como é que eu vou orar pelo irmão? Tem gente aqui nova aqui que eu não sei nem o nome. Não sei o nome do marido, da mulher, dos filhos. Como é que eu vou orar por ele se eu não sei nem o nome do meu irmão? E esse espaço ali fora tem um propósito. E é esse. É de trazer, é um chamado à comunhão, é um chamado à integração, é um chamado ao cuidado uns com os outros, é para nos conhecermos melhor, é um local para estabelecermos vínculos afetivos, vínculos de irmãos, de família. Os cultos, os eventos aqui na Igreja Abrace, assim como Soma, tivemos o culto aqui nesses dias, e o assunto foi a aliança entre os homens. E aí eu comecei a perceber que tudo isso converge à comunhão, ao entrosamento, ao relacionamento, à aproximação, ao olhar para o meu próximo, para o meu irmão. A preocupação dos pastores através desses encontros é fortalecer os laços, é fortalecer os cuidados, a ajuda, o amparo de uns para com os outros aqui na Igreja Abrace. O Alex pregando aqui no culto dos homens, e aí eu lembrei de um sociólogo, o nome dele é Zygmunt Bauman. Ele fala sobre, ele tem um livro muito interessante, quem puder adquirir. Ele fala sobre o amor líquido, ou relacionamentos líquidos. Ele fala sobre o homem sem vínculos. Hoje a nossa sociedade caminha assim. Ninguém quer estabelecer laços, propósitos com o seu irmão, com o seu próximo, cada um por si. E Deus para todos, e assim temos caminhado, e assim, se a gente não perceber, a gente como igreja, a gente tem entrado nessa situação. Ninguém quer se preocupar, eu não quero saber dos problemas do meu irmão. Encontro com aquele irmão, eu pergunto se está tudo bem, toda vez é uma choradeira. O irmão conta um monte de derrota, o irmão é só choramingando, o irmão é só se lamentando. Eu também tenho meus problemas já, eu não vou ajudar a carregar a cruz dos outros, porque eu não estou suportando mais nem a minha. Ninguém quer se investir tempo nas necessidades do seu próximo. Os relacionamentos de internet, não é assim? O cara postou uma coisa lá que ofendeu o que eu penso, você já vai lá e, como é que fala? Bloqueia, cancela, não sei, corta a amizade, corta o vínculo, e isso está vindo para o relacionamento pessoal. O Alex falou uma coisa que eu não gostei, me chamou de feio, eu não sou mais seu amigo, eu não quero mais saber, você não é mais meu irmão. Ele fala sobre essa liquidez dos relacionamentos. O homem fragmentado, a sociedade dividida. E lembra lá no Éden, quando Deus falou assim: não é bom que o homem viva só.
E por trás de tudo isso tem uma trama diabólica. É separar, é enfraquecer. Eu comentei esses dias lá no nosso GC que o predador animal, quem assiste a esses documentários, o animal, o caçador, ele fica à espreita. Ele não vai no meio do bando de bois, de animais grandes que estão juntos. Ele fica observando o mais frágil, talvez o mais novinho, ou que está machucado, que vai ficando para trás, aquele que se dispersa, e é ali que ele investe. E é ali que ele tem êxito. O diabo age dessa vida comigo e com você. Quando a gente está separado, quando a gente não está cuidando uns dos outros, a gente deixa o nosso irmão sozinho, de canto, esquecido. E o diabo ele vai investir. E ele vai conseguir acabar com a vida daquela pessoa, daquele irmão. Então esse assunto é de extrema importância. Uma reflexão grande para nós aqui nessa noite. E aqui eu quero encerrar.